Olá, amigos. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai, estou falando com vocês aqui desde a cidade de Orlando, dando continuidade então a esse tema. Esse é o nosso quarto programa. Eu falava com vocês no último programa da salvação dos gentios, como é que ela acontece, né? Nos tempos antigos, os chamados estrangeiros, os Gerim, esses tinham acesso à salvação, poderiam fazer parte do povo de Israel, se aproximavam, já, obviamente, quando eles se aproximavam para uma conversão, eles já estavam cumprindo Torá, como é o caso de Cornélio, nós mostramos que Cornélio já estava cumprindo a Torá, e por isso não teve nenhum problema. Mesmo no livro de Atos 15, a gente vê, por exemplo, que se exige dos gentios, no início da conversão, o cumprimento daqueles 4 mandamentos, e no judaísmo se fala em 7 preceitos de Noé, se exige esse cumprimento inicial, mas obviamente que depois os gentios vão aprendendo a lei de Moisés, aprendendo a Torá, aprendendo Moshe, e chegam no estágio espiritual 100% como é necessário. E nos dias da primeira aliança, eles cumpriam a Torá e eram então recebiam a circuncisão, se tornavam ali prosélitos a princípio, né? E os seus filhos, aqueles que nasciam depois deles, já eram considerados como parte do povo israelita. Eles também eram, mas eram ainda vistos como prosélitos, tá? E a gente vê então que Yeshua vem na nova aliança e, a princípio, a salvação somente alcançando o povo de Israel, os israelitas, e em Atos 10 nós temos então já o primeiro gentio sendo salvo, não é? É um cumpridor da Torá, um tzadik, sendo salvo, recebendo a Tevilá. A Tevilá é necessária e é importante, nós vamos ver isso, né? Porque sem a Tevilá, a pessoa não alcança os benefícios do sangue de Yeshua para a remissão dos seus pecados, então ele tem que passar pela Tevilá para a remissão dos seus pecados, e aí ele vai viver uma vida guiada pelo Ruach HaKodesh de obediência. E eu quero destacar aqui algumas coisas que aconteceram nos dias dos apóstolos. Por exemplo, quando Paulo ele chega a Antioquia da Pisídia, e ele entra na sinagoga, está escrito aqui no capítulo 13, versículo 14, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, dizei. Então Paulo se levanta ali e começa a falar, e aponta a Yeshua como o Messias. No versículo 23 ele fala da descendência deste, conforme a promessa. Deus levantou a Yeshua para salvador de Israel. Veja que Yeshua veio não apenas como Messias, mas nessa primeira parte da sua vinda, ele veio como salvador de Israel, trazendo a remissão dos pecados. E João, aqui ele fala de João, de Yohanan, o batizador, que, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. E aí, então, ele fala da pessoa de Yeshua para o nosso povo naquela sinagoga. E no versículo 38, diz o seguinte: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por meio de Yeshua, se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moshe não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, Paulo apresenta Yeshua como aquele que trazia a remissão de pecados. E a gente vai ver que em todas as sinagogas que Paulo entrava, ele anunciava a Yeshua como o Messias do nosso povo.
e batizava aqueles que haviam de crer, ou aqueles que criam. Nós vamos encontrar mais à frente, em outros capítulos, Paulo também ainda visitando sinagogas, não é? Vamos ler aqui no capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, falando o quê? Expondo e demonstrando que convinha que o Mashiach padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Yeshua que vos anuncio, dizia ele, é o Mashiach. Paulo entrava na sinagoga, mesmo Paulo, Shaul Hachalia, sendo considerado um apóstolo dos judeus, ele entrava nas sinagogas do nosso povo para falar do Mashiach. É muito importante nós entendermos que a única coisa que o nosso povo precisava era crer em Yeshua como Mashiach e receber a Tevilá para perdão dos seus pecados. No capítulo 18, por exemplo, nós temos aqui que Paulo chega em Corinto. Paulo chega em Corinto e encontra lá um casal de judeus chamado Priscila e Áquila. Paulo se junta com eles, está no capítulo 18, tinha por ofício fazer tendas, trabalhava com eles, e estava todos os sábados ali, no versículo 4, no versículo 3, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Está vendo? Paulo lá dentro da sinagoga. E o versículo 4 diz, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Yeshua era o Mashiach. Então, esta era a palavra que Paulo trazia dentro das sinagogas. Meus amados, a única coisa que um judeu precisava nos dias de Paulo era aceitar Yeshua como o Messias. Ele não ia mudar sua vida de obediência à Torá, pelo contrário, ele ia melhorar a sua obediência à Torá, porque ele ia ter o Ruach atuando no seu coração, colocando a Torá no seu coração, ele ia viver melhor a Torá. Ele não ia deixar a sua sinagoga. Paulo não chegou e retirou os judeus da sua sinagoga, nunca ele fez isso. Ele ensinava Mashiach na sinagoga. Então, inclusive nessa passagem aqui, houve uma perseguição. Eu vou ler mais um pouquinho adiante, no versículo 7, que diz assim: e saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu, o roche da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Por que batizados? Para a remissão de pecados, para ter a Yeshua como cordeiro, porque já não havia mais sentido o sacrifício de animais, e daí a mais uns dias o templo seria destruído, e eles teriam um cordeiro real, que é Yeshua, teria o perdão dos seus pecados assegurados. Daí a necessidade de passar pela Tevilá, pelo batismo. E nós vamos mais à frente, e nós vamos ver, por exemplo, que Paulo quis, inclusive, abandonar o trabalho. Diz que Paulo, resistindo e blasfemando, diz o texto, o verso 6, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse: o vosso sangue seja a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo queria ir para os gentios, mas ele não era apóstolo dos gentios? Como parto para os gentios? Aí veja o que Deus falou com ele. Verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lança a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade.
E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Veja bem, Paulo queria deixar de pregar para os judeus o Machia, porque eles perseguiram Paulo. E Deus falou, não, fica aí, eu ainda tenho muito povo aí. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses pregando a palavra, porque ainda tinha muita gente no meio do nosso povo. Porque veja que ele disse, eu vou para os gentios. Deus falou, fica aí, eu tenho muita gente nessa cidade, não é? Então, o que é, gente? Preste atenção. O que é que precisava um judeu na sinagoga? Crer que Yeshua era o Messias, crer que Yeshua era o Cordeiro de Deus, receber o batismo para a remissão de pecados, e aí, recebendo verdadeiramente Yeshua, e receber o dom do Ruach HaKodesh. Era isso. Nós temos aí Apolo, que chega depois também pregando aí já em Éfeso. E outra coisa importante nesse capítulo, veja que Paulo, no seu caminho de volta para Jerusalém, para participar da festa em Jerusalém, ele leva a Priscila e Áquila de Corinto com ele e deixa o casal em Éfeso. E aonde que esse casal vai? Para a sinagoga de Éfeso. Verso 19, e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus. E no final do capítulo 18, a gente encontra Priscila e Áquila frequentando a sinagoga normalmente. Ora, como é que Priscila e Áquila serviam a Yeshua, foram batizados em nome de Yeshua, tinham recebido o Messias e estavam numa sinagoga? Como é que pode um negócio desse? É aí que está. Tudo que um judeu precisa é receber Machia, ser batizado em nome dele e receber o dom do Espírito Santo para viver melhor a Torá. É só isso que um judeu precisa. Priscila e Áquila estavam naquela sinagoga. E chegou Apolo, eles estavam ali. Tudo que um judeu precisa, hoje, vamos supor, um judeu dentro da sua sinagoga, a gente sabe que um grande empecilho para que um judeu do nosso povo abrace Yeshua é o apelo que ele tem que deixar a sinagoga. Ele não precisa. Ele pode continuar na sinagoga. Ele pode prosseguir lá dentro. Ele só precisa crer em Yeshua, receber a Tevilá, viver a Torá no coração, a circuncisão do coração, através do Ruach HaKodesh. Shalom. Que o Eterno te abençoe.